Abra a tua Bíblia em Atos 4, versículo 31. Neste mês de agosto, nós estamos com um tema geral sobre avivamento, amém? O mês todo queremos trabalhar sobre avivamento. Na Santa Ceia nós tratamos do reavivamento, as causas do reavivamento, ali em Atos 2, e aquilo que o reavivamento trouxe de benefício àqueles que participaram. E hoje nós vamos entrar em outro aspecto dessa mensagem. Atos 4, 31. Para quem não está com a Bíblia, o versículo está no Data Show. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Diga assim, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga assim, cheios do Espírito Santo. E com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Pai querido, eu tenho lido a tua boa e santa palavra. Eu peço a ti, ó Pai, que nesse momento de louvor, de adoração, tu venhas manifestar o teu amor, o teu poder entre nós. Senhor, tu és maravilhoso. A nossa confiança está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós sabemos o quanto tu és valioso para nós. A despeito, ó Pai, das fragilidades humanas, o Senhor continua abençoando, o Senhor continua agindo, o Senhor continua concedendo graça, o Senhor continua manifestando o seu poder. Eu peço a Ti que nessa manhã o Senhor toque em cada vida aqui, Senhor. Que Tu venhas fazer algo diferente em cada coração. Senhor, Tu conheces aquilo que está dentro de cada alma, Senhor. Abençoa de uma maneira gloriosa. Oh, Deus de poder, Deus renovador. Nós estamos aqui no culto de renovação, Senhor. Eu peço a visitação graciosa do Senhor. A tua graça sobre as nossas mentes e coração. Haja, Senhor, de uma maneira especial, no nome de Jesus. A crise aparece sempre, né? A crise é algo inevitável. Em qualquer tempo da vida, a gente sempre olhou e percebeu a crise, não tem jeito. Desde que o mundo é mundo, a gente percebe a crise junto de nós. É algo real. Interessante que muitas vezes estamos abençoados, e mesmo estando abençoados, nós enfrentamos crise. Mesmo estando muito abençoados, nós enfrentamos problemas. Parece que a bênção de Deus retira de nós qualquer possibilidade de problemas na vida. Tem pessoa que imagina o seguinte: eu vou me aproximar de Deus, e ao fazê-lo, eu não terei grandes lutas na vida. Eu terei uma vida estável, uma vida gostosa, uma vida pacata, uma vida satisfatória. Muitas vezes o pensamento é esse. Mas, mesmo a gente estando buscando a Deus e vivendo o melhor de Deus para nós, a gente, volta e meia, se vê diante de uma dificuldade, e essa dificuldade toca as nossas vidas. É o que está acontecendo no mundo hoje. Quanta preocupação, né? Quanta situação inusitada. É algo para se pensar, né? Esse versículo é lindo, se a gente analisá-lo fora do contexto. Dentro do contexto, é algo que choca. Veja bem, os discípulos
reuniram uns com os outros e oraram. E quando eles estavam orando, o lugar tremeu. Né? Parecia um mini terremoto ali. A terra estava orando assim, como a gente estivesse nesse ambiente aqui, e a gente estivesse em oração, e de repente o chão começou a se mover. Já pensou que isso? Mas não foi algo assustador com aquelas pessoas. Porque naquele momento que o lugar tremeu, a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, naquele momento eles foram muito abençoados. Muito abençoados. A Bíblia diz que uma grande ousadia veio sobre eles e eles passaram a anunciar a palavra. Se eu falasse só esse versículo aqui, você iria pensar que lindo, que maravilhoso, que bom, que extraordinário. Mas quando a gente analisa o contexto desse versículo, nós vamos ver o seguinte: em Atos 2, como eu preguei aqui na Santa Ceia, houve um derramar do Espírito Santo sem precedente na história. Foi o maior derramar do Espírito Santo, a maior visitação de Deus ao coração humano. Foi o avivamento do dia de Pentecostes. Jesus tinha ressuscitado, aparecido aos discípulos por 40 dias, depois ele sobe aos céus. 10 dias depois, ele envia o Espírito Santo sobre 120 servos dele que estavam orando. A partir dali, a história vai mudar. Nós temos ali o nascedouro, de fato, da igreja. Se nós tínhamos ali um povo que andava com Jesus, que poderia ser considerado igreja, a igreja vai nascer de verdade ali no dia de Pentecostes. E eles vão abrir as portas, janelas do local onde ele estava, provavelmente o sinédrio. E eles vão ali ter um momento muito bom, muito satisfatório na vida espiritual. Eu falei sinédrio, é cenáculo. Muito satisfatório na vida espiritual. E eles vão transmitir uma palavra poderosa, uma palavra abençoadora. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar em outras línguas. E aquelas línguas eram línguas das nações que ali estavam representadas naquela festa de Pentecostes, quando muita gente de muitas partes vinham para aquela festa. E cada pessoa ouvia os discípulos anunciar as grandezas de Deus na sua própria língua. Algo extraordinário, um poder. Parecia que os problemas da vida estavam terminados. Pedro vai pregar ali, e quase 3.000 pessoas se convertem. Os discípulos passaram a ter uma vida muito próxima uns dos outros, uma vida muito abençoada, de muita comunhão, de muita unção, o Senhor curando, o Senhor libertando, o Senhor fazendo maravilhas. A igreja nascia em Jerusalém, era uma igreja forte, era uma igreja poderosa, era uma igreja abençoada. Então, muitos poderiam pensar, o mundo mudou, acabou tudo, está tudo em paz, a bênção chegou, Deus está na terra, junto com o seu povo, e a partir de agora, nós teremos só vitória. Não foi isso que aconteceu. Pedro, ele vai ser usado por Deus, junto com João e os demais apóstolos, de uma maneira especial. Mas começam ali as lutas, as dificuldades, os problemas. De repente, as autoridades religiosas, junto com as autoridades civis, políticas, mandam prender Pedro e João. Não, eles estão ali pregando, estão fazendo, não vão prender. Prende esses homens porque eles estão dando trabalho. O que Jesus fez há pouco tempo, continua sendo feito por eles. As curas continuam acontecendo. E eles vão prender aqueles homens de Deus. Imagina você,
depois de uma igreja ter surgido com muita força e unção, depois dos líderes terem sido usados por Deus com muita graça, de repente eles se veem presos. Imagina vocês, nós somos os líderes daqui, Deus está fazendo uma grande obra, nós estamos felizes, Deus está curando, libertando e salvando. Aí de repente nós vamos presos, os líderes. Quando os membros chegam para a igreja, cadê os pastores? Estão na cadeia, foram presos. Pensa, é chocante. Quem está preso? Pedro. Pedro era o homem que se levantou com muita força depois do batismo com o Espírito Santo. Quem é o outro que está preso? João. A situação ficou difícil. E lá na prisão, as autoridades começaram a ameaçar aqueles servos de Deus. Vocês não podem pregar, vocês não podem fazer isso. Vocês estão lançando o sangue desse homem sobre nós. Não é para fazer. A situação estava muito grave, muito problemática. A Bíblia diz que a igreja entrou em oração. Se você olha os versículos anteriores, a igreja ali estava em oração, clamando a Deus. E os discípulos principais de Jesus presos. A Bíblia, no mesmo capítulo 4, 21, dizia, ameaçando-os mais, soltaram depois de tê-los castigado. Então estava ali, apanharam. Mas pera lá, não surgiu a igreja de Jesus? Essa igreja não é tão poderosa? Essa igreja não está aí fazendo maravilhas? E por que está acontecendo isso? Aconteceu a grande crise da vida dos apóstolos, vai acontecer agora. Jesus tinha passado pela crise da prisão, injusta condenação e crucificação. Mas os apóstolos até então não tinham sofrido de maneira pessoal uma coisa forte. Depois do nascedouro da igreja, depois do derramar do Espírito Santo, depois das maravilhas realizadas, eles vão ter uma grande prova, uma grande perseguição. E aquilo haveria de atingir toda a igreja. Toda a igreja. E a Bíblia diz que eles se reuniram aqui, a igreja em oração, clamaram, citaram a Bíblia, falaram entre eles das ameaças das autoridades, de tudo aquilo que estava acontecendo. E eles estavam ali em oração, depois que Pedro e João saíram da cadeia, eles estavam ali orando, buscando, e o Senhor moveu aquele lugar. E houve aqui um reavivamento. Depois de algum tempo do avivamento de Atos 2, nós vamos ter o reavivamento de Atos 4. É o reavivamento. E aqui, possivelmente, de uma maneira mais forte. Porque lá em Atos 2, a Bíblia diz que estavam reunidos e assentados, um ali do lado do outro, e o Espírito Santo veio sobre eles e os abençoou. Agora, eles estavam orando, mas houve ali uma coisa parecida com um tremor de terra. Na verdade, houve um tremor de terra. E o lugar tremeu. E eles foram novamente cheios. Diz a Bíblia, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas pastor, eles já não foram cheios lá no dia de Pentecostes? Foram. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O avivamento de ontem não serve para hoje. Hoje você tem que ter o avivamento de hoje. Amanhã você tem que ter um novo avivamento. Cada momento você tem que buscar. Nós não podemos imaginar que se eu estou abençoado hoje, está tudo resolvido na minha vida. Não está. Eu estou abençoado hoje. Se eu não continuar buscando a Deus, eu vou perder a bênção amanhã. Eu vou perder a graça de Deus. Então, nós precisamos ir nos renovando de tempo em tempo, momento após momento, para continuarmos sendo pessoas abençoadas pelo Senhor. Então eu quero usar o texto para ministrar o teu coração. Diga assim, reavivamento em tempo de crise. Reavivamento em tempo de crise. É exatamente no tempo da crise que o Senhor quer fazer algo. Ele envia um reavivamento da crise. Tem gente que pensa,
essa crise vai acabar com a igreja. Pelo contrário, a crise vai ajudar a igreja a buscar ao Senhor, a orar, e o lugar onde estamos há de tremer, e o Senhor há de enviar um derramar especial do Espírito Santo. A crise não nos separa da bênção, a crise nos aproxima mais da bênção do Senhor. Quanto mais em crise, mais o Senhor quer e pode e deve nos abençoar. Se nós estamos em crise, é porque precisamos de uma visitação sobrenatural de Deus. Precisamos de algo diferente da parte de Deus. Então, essa crise que a igreja está enfrentando, há de conduzi-la a uma nova experiência com Deus. E eu digo a você, uma experiência maior ainda, uma experiência grande, uma experiência forte com o Senhor. Acredite nisso. Você não está vencido, você está caminhando para a bênção do Senhor. Então vamos lá, reavivamento em tempo de crise. Diga assim, depois de um tempo de grandes pregações. O versículo 36 de Atos 2 diz, Pedro, no primeiro sermão dele, ele dizendo, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha a pregação ali do dia de Pentecostes. Que pregação! Ele vai olhar para os judeus que tinham entregado Jesus para a crucificação. E ele olhando para aquela multidão, sacerdotes, fariseus e judeus de todas as partes que ali estavam, ele vai afirmar de uma maneira categórica, esse Jesus que vocês crucificaram, olha, só alguém cheio do Espírito Santo. Eles tinham acabado de matar Jesus na cruz. Fazia 50 dias apenas que Jesus tinha sido crucificado e morto. Pedro agora cheio do Espírito Santo fala, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o Senhor. César não é o Senhor é Ele. Ele é o Cristo. Ele estava dizendo, Ele é o Messias. O povo de Israel esperava o Messias, mas eles não creram que Jesus era o Messias. Agora Pedro vai afirmar, Ele é o Messias. Ele é o enviado de Deus. Ele é o ungido que Deus enviou. E é mais ainda, Ele é o Senhor. Ele é o soberano. Então veja bem, pregação incisiva. Depois da cura do coxo, ele vai pregar um outro sermão ali dentro da nave do templo. E há um versículo no sermão que me chama a atenção, quando ele diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Ele vai curar aquele coxo ali, junto com João, vai levantar o coxo. E aí, quando o coxo entra saltando no templo, ele se dirige à multidão. Vocês estão olhando para nós, como que se pela nossa própria virtude ou poder fizéssemos andar esse homem? Não. Isso aqui é o poder de Deus. E ele vai transmitindo um sermão. E de repente, ali tinha judeus de muitas partes também que se dirigiam ao templo para oferecer sacrifícios. E ele fala para aqueles judeus, vocês precisam de arrependimento e conversão. Mas nós não estamos aqui no templo oferecendo sacrifício, nós somos pessoas de Deus. Não. Vocês precisam de arrependimento e conversão para que o pecado de vocês sejam cancelados. Então começa a ter mensagens poderosas. Eles vão ser presos por isso. Eles vão ser perseguidos pela palavra. Mas mensagens poderosas, um ensinamento poderoso, um discipulado eficaz, algo extraordinário. Mas foi exatamente depois dessas pregações que a luta veio. Mas quando a prova chegou, o reavivamento veio junto, aleluia. O Senhor abençoou. Então, depois de grandes pregações, há uma tendência da perseguição. Mas junto com a perseguição, vem a bênção do Senhor.
Nós estamos passando esse momento de luta, mas a bênção está chegando, amém? A bênção está chegando na tua vida. A bênção está chegando na tua casa. O Senhor vai visitar você, talvez como jamais o fez. O Senhor vai tocar na tua vida de uma maneira especial. O Senhor vai te conduzir, o Senhor vai te abençoar. Acredite no Senhor. Aplauda o Senhor. Reavivamento em tempo de crises. Segundo lugar, diga assim, depois de um tempo de grandes conquistas. Atos 2:41 diz, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que sermão bom do Pedro, quase 3.000 almas se convertem. Que conquista! Aquela igreja, tinha muita gente que seguia Jesus, mas na hora que foi formar a igreja, apenas 120 eram pessoas firmes, perseverantes, que estavam ali e foram cheias do Espírito Santo. Pedro começa o primeiro sermão, e naquele primeiro sermão tem quase 3.000 pessoas convertidas. Mas quem eram os convertidos? Judeus que não acreditavam em Jesus. Sacerdotes que quiseram a morte de Jesus. Foram as pessoas. O público-alvo de Pedro era o mais difícil possível. Ele não estava pregando ali para pessoas que não tinham algo contra o Messias enviado. Ele estava pregando exatamente para quem não aceitaram e não creram em Jesus. E Pedro prega aquele sermão de maneira poderosa. E quase 3.000 judeus, duros de coração, se quebrantam e convertem. Versículo 47 diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então veja bem, olha o que vai acontecer. O enchimento do Espírito Santo levou ao poder, e o poder levou aquelas vidas a um tempo de grandes conquistas. Vidas começaram a se converter. A Bíblia diz que alguns sacerdotes se dobraram diante do Senhor. E os sacerdotes, à época, eram os saduceus. Uma seita que não cria na vida eterna. Era impressionante. Eles não criam na ressurreição. Eles não acreditavam. Era uma vida religiosa aqui na terra. E agora Pedro estava pregando que Jesus ressuscitou. E vidas vão se converter, sacerdotes, outros fariseus, começa a ter grandes conversões. A conquista da igreja era muito grande, ia conquistando hoje, amanhã. A Bíblia diz dia a dia, dia após dia. Ia acontecendo. A igreja crescia, a igreja multiplicava. Atos 4:4 diz que daqui a pouco tinha quase 5.000 e nunca mais parou de crescer. Aí vem a perseguição. Então, depois de grandes conquistas, perseguição vem, mas o reavivamento também. Vai ter essa perseguição forte, mas o reavivamento vem sobre aquele povo de uma maneira especial. Eles vão sentir ali a presença poderosa do Senhor. Conversões é algo maravilhoso, libertações de vida, vitória. Mas nós não podemos esperar só coisa boa na vida, nós temos que esperar, e ninguém quer esperar, né? Esperar momentos difíceis. A gente precisa ter uma leitura diferenciada do mundo. O mundo tem uma leitura da derrota, né? A mídia transmite aquilo que quer, e é uma palavra mais derrotista do que qualquer outra coisa, mas nós devemos ter a leitura correta. Nós precisamos olhar para o tempo e pensar, a igreja do Senhor tem tido grandes conquistas, agora estamos passando um tempo de crise, mas após esse tempo nós vamos ter um grande reavivamento. Levanta a mão e diga, eu creio. Deus vai operar nas nossas vidas, Deus vai fazer maravilhas. Vamos aplaudir o Senhor? Reavivamento em tempo de crise. Terceiro lugar, diga assim, depois de um tempo de grande comunhão. Atos 2:42 diz, e perseverava a doutrina dos apóstolos e na comunhão,
e no partir do pão e nas orações. Irmãos, era lindo. A igreja que nasce em Pentecostes, ela vai perseverar, ela vai ter comunhão, vai no partir do pão, na Santa Ceia, nas orações, e vão estar junto com Deus, junto entre si, e tudo era muito bom, tudo era diferente, tudo era transformador. Eles estavam vivendo ali uma comunhão que, penso, jamais imaginava. No versículo 46 diz, diariamente perseveravam unânimes, unidade. Eles tinham unidade no templo. Partiu o pão de casa em casa, grupos iam na casa dos outros para ter um momento ali de refeições, com alegria, com singeleza de coração. Era algo realmente grande, forte, marcante. A igreja vai nascer de uma maneira chocante aos olhos dos judeus. Se com Jesus na terra, tudo começava a mudar, porque pessoas começavam a deixar ali as seitas e seguir a Jesus, começaram a andar após Jesus, começaram a ter experiências com Jesus. Agora, a igreja se torna uma realidade, a igreja era uma igreja de muita comunhão, as pessoas gostavam uma das outras, ajudavam umas às outras, e mais do que isso, tinha grande comunhão com o Senhor. Cada vez que aquela igreja ia orar, acontecia algo diferente surgia, Deus se manifestava, Deus abençoava, e aquela igreja caminhava de vitória em vitória. A comunhão com Deus era palpável, a comunhão entre os irmãos era real, verdadeira. Os líderes viviam juntos, presos ou soltos, eles estavam ali num só pensamento. Então, depois desse tempo de grande comunhão, vem a perseguição. Depois desse tempo de grande comunhão, inclusive com Deus, vem a luta, vem o problema. Mas Deus envia o avivamento. Atos 2 foi importantíssimo, mas aqui em Atos 4 nós vemos como Deus cuida da igreja, como Deus se preocupa com a igreja. Deus não impede a luta, não impede o problema, mas Ele se manifesta junto ao problema e realiza o que é necessário. Glória ao nome do Senhor. Vamos aplaudi-lo? Para encerrar essa palavra nessa manhã, reavivamento em tempo de crise. Diga assim, depois de um tempo de grandes milagres. Atos 2:43, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos milagres, muitos prodígios. A Bíblia diz que chegava a sombra de Pedro, alguém passava e a sombra tocava e a pessoa era curada. A pessoa era curada, é algo impressionante, impressionante. Atos 3:6, Pedro, porém, lhe disse, não possuo, ou não tenho, nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno anda. Esse é o coxo. Eles vão subir a hora nona, 3 horas da tarde, era um momento de oração. Os judeus sempre tinham como oração, na terceira hora do dia, que é 9 da manhã, nosso horário, ao meio-dia, era costume de buscar, e na hora nona. A hora nona é 3 da tarde. E Pedro e João vão subir ao templo. Quando chegar, eles vão encontrar aquele coxo à porta do templo. E o coxo queria esmola. Mas Pedro não tinha uma esmola. Pedro tinha um tesouro. Levantou aquele coxo que andou, saltou, entrou no templo pulando. E foi uma festa espiritual. Mas ele estava pulando ali, não era diante da igreja, não. Estava pulando diante de judeus com os corações endurecidos. E Pedro vai pregar aquele sermão o sermão causa a prisão deles. Mas ali grandes milagres. O que diferenciava a igreja de qualquer outro movimento religioso até então, eram os milagres. Além da comunhão com Deus, a comunhão era evidenciada pelos milagres. Muitos milagres aconteciam ali, milagres. A gente lê esse texto do coxo, parece simples para nós, mas um homem ali com mais de 40 anos, a vida toda coxo, manda levantar. Ele não só levanta, mas ele anda e salta, sai saltando dentro do templo.
e vidas sendo curadas, e mais vidas sendo curadas, e milagres, e mais milagres. E tudo isso causou um ciúme, causou um problema grande no coração dos falsos religiosos da época. E as autoridades se reuniram, se juntaram para perseguir. A perseguição veio, a luta vem. Essa luta que nós estamos passando no mundo também é espiritual. Essa luta também atinge o nosso coração de uma maneira forte, porque é uma luta mundial. Você aqui, você nunca ouviu falar de um problema mundial, porque a última pandemia do mundo foi há 100 anos atrás. Depois nós tivemos duas grandes guerras, uma grande guerra um pouquinho antes da pandemia, outra um pouco mais à frente. Mas isso não tem a ver com a nossa realidade pessoal. A gente não passou um problema mundial grave. Agora nós estamos enfrentando esse problema que é mundial. Isso tudo tem atingido a vida pessoal de cada um. Cada pessoa tem sentido na pele, né? Nós estamos aqui de máscara, você tem que evitar sair de casa, você vai ao mercado hoje, tem um pouquinho de medo, quem está perto de você. Você vai lá no hospital, você já entra orando, Senhor, afasta esse vírus de mim. O mundo está diferente. O pessoal tem dito, é um novo normal anormal. Não é nada normal. É tudo diferente. É tudo diferente. Então isso atinge a todos nós. É uma perseguição, é um problema. Deus criou isso tudo, é óbvio que não. Deus permitiu, lógico, se Ele não permite, não aconteceria. Mas isso tem mudado. Mas a igreja vivenciou grandes milagres, não faz muito tempo. Curas, prodígios, maravilhas, como naquela época. Mas agora, depois de grandes milagres, Deus não abandonou. A perseguição veio, o coronavírus da época chegou, mas Deus fez tremer a terra, e Deus renovou, e Deus abençoou, e Deus transformou. A bênção está chegando, amém? O Senhor está concedendo a você o melhor dEle. O Senhor está abençoando a sua vida, acredita nisso. Olha, Deus tem uma experiência grande para nos conceder. O Senhor tem colocado no meu coração claramente que um grande reavivamento vai chegar, que uma grande visitação de Deus vai acontecer. E quando isso acontecer, nós teremos uma vida muito mais abençoada do que aquela que já tivemos até agora. E o Senhor há de agir em nossas vidas, o Senhor vai tocar em nossas mentes e corações, e o Senhor vai manifestar o seu poder. Espera o melhor de Deus, não fica esperando o pior de Deus, não. Espera o melhor de Deus para a tua vida, e a bênção será grande, grande, grande. Fica de pé e aplauda o Senhor.